vamos com tudo para cima desse concurso que está se aproximando. Estou me referindo a qual concurso, meu amigo? Não podia ser outro, é esse. É Polícia Militar do Ceará, rapaz, 2022. E hoje nós vamos trabalhar com o processo penal, questões de processo penal. Mas antes, eu tenho que sempre passar para vocês algumas dicas importantes, meu amigo. Mas, acima de tudo, vamos começar agradecendo. Obrigado, meu Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por mais essa tarde, por mais essa oportunidade de estudos, por estarmos aqui todos juntos, reunidos, com força, com ânimo, com disposição de ser aprovado nesse concurso que já está chegando de vocês. Aliás, hoje está tendo o concurso do Corpo de Bombeiro Militar de Goiás. Hoje está havendo o exame de admissão da OAB aqui em São Paulo. Cara, todo dia tem concurso, tem exame. Então, o negócio é a gente ir se preparando sempre antecipadamente, beleza? Então, obrigado, meu Deus, obrigado a todos vocês que estão prestigiando o professor Norberto nessa tarde de domingo, que ele seja abençoado no restante do dia a todos vocês e seus familiares. E é isso aí, cara. Se você num domingão, com esse sol, aqui em São Paulo tá sol, aí no Ceará deve estar fervendo. Nesse domingão ensolarado você está aí estudando, é porque com certeza você quer mudar a sua vida, porque com certeza você quer algo de melhor para você e para a sua família. Ok, meus amigos, quero também agradecer aos monitores Alfacom, que estão sempre junto conosco nessas missões, nessas empreitadas, tirando dúvidas, prestando esclarecimentos. Muito obrigado. Quero agradecer ao Max. Sim, Max. É o Max hoje que está nos estúdios possibilitando esse nosso home office junto com vocês. Obrigado, Max. Quero agradecer ao Alfacom, Evandro Guedes. Alô, você, por nos dar essa oportunidade de transmitir conhecimentos. Beleza, meus amigos? Então é aquilo lá. 1h30 de emoção, é aula de processo penal. Como sempre, 45 minutos de aula, rápida interação no YouTube. E depois voltamos com mais 45 de aulas. Então, se é a primeira vez que você está aqui no canal do Alfacom, eu sou o professor Norberto, já vou passar para você algumas informações a meu respeito, porque é sempre muito interessante, quem nunca teve contato com este que vos fala, saber quem é esse raio desse professor, quem é esse cara, quem é esse velhinho que está aí do outro lado da telinha, quem é? Então você vai saber já já. Eu sei que muitos já estão de saco cheio, porque não é a primeira vez que eu me apresento, mas cumprindo um roteiro aqui do Alfacom, a toda hora entra gente nova no canal, a gente tem essa obrigação, rapidamente, de dizer para que viermos. Ok, então é isso aí, meu querido. Vamos lá. Vamos começar com a rápida apresentação. Professor Norberto, eu vou ser bem rápido. Ex-capitão da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, 27 anos na Polícia Militar. Mas também fui do Colégio Naval, também fiz um pouco de escola naval da Marinha de Guerra do Brasil. Aí eu pedi exoneração para ser policial militar. Beleza? Formado em Direito pela Faculdade Mackenzie, aqui de São Paulo. Sou advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal. E quando era capitão da PM, eu fiz o mestrado, rapaz. Fiz o mestrado. Então é isso. Estamos na área de concurso público há mais de 23 anos, certo? Aqui no Alfacom quase 10 anos. E pronto. Já foi aí a apresentação do professor Norberto, para não perder muito tempo com isso. Muito bem, dito isso, o tema é processo penal. E eu tenho que dar para você algumas dicas de processo penal, porque eu já vi o edital da Polícia Militar do Ceará,
É um edital relativamente grande. Nesse edital não tem só direito processual penal, que eu estava vendo ali. Na parte de processo penal tem tópicos de legislação especial também, não é verdade? Mas com relação ao Código de Processo Penal, uma coisa é fato. O que cai maciçamente em concurso de carreiras policiais é a parte de inquérito policial. Então vai estudar, cara, o inquérito policial do artigo 4º ao artigo 23. É pouca coisa para você estudar, mas quando você analisa o inquérito policial, não pode ficar restrito tão somente à lei seca, ao Código de Processo Penal. Tem que estudar um pouquinho de doutrina, ok? As aulas do Alfacom aqui você vai encontrar isso direto nos eventos gratuitos aqui. Doutrina, que são características do inquérito policial, natureza jurídica do inquérito policial, valor probatório do inquérito policial. Então tem que estudar um pouquinho isso também. Tem que estudar um pouco o inquérito policial e sua inter-relação com outras legislações correlatas, onde aparece a figura do inquérito policial. Então, o Estatuto do Delegado de Polícia, saber do poder de indiciamento da autoridade policial, só ela que pode indiciar o investigado, tem que saber alguma coisa, tem que saber um pouco com relação ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, pouquinha coisa, notadamente no direito de acesso do advogado aos autos do inquérito policial, não em relação a diligências que estão em andamento, mas aquilo que já foi produzido em termos de provas, o advogado tem direito de acessar, beleza? Tem que saber um pouquinho de inquérito policial em relação à lei de abuso de autoridade. Instaurar um inquérito policial contra alguém sem motivação pode configurar crime de abuso de autoridade. Retardar, postergar a conclusão de um inquérito pode configurar crime de abuso de autoridade. Minimamente isso você tem que saber. Também não podemos descartar o início do Código de Processo Penal, que são as disposições preliminares do Código de Processo Penal, artigo 1º ao 3º. Então dá uma olhadinha lá com relação à vigência da lei processual penal. A vigência é imediata. Não há que se falar em princípios de retroatividade de lei processual mais benigna, porque não existe nem princípio de irretroatividade de lei processual penal, também porque não existe lei processual penal, em tese, mais gravosa, nem mais benéfica, porque a lei processual penal não cria tipo penal, a lei processual penal não agrava a pena, não diminui pena, não gera abolício crimes. Lei processual penal só muda o rito do julgamento, muda o rito da investigação. Moral da história: se você vinha investigando de um jeito sobre determinada lei processual penal e mudou a lei, aproveita tudo que foi produzido até aquele momento em termos de prova, de instrução, de investigação, e a partir da vigência da nova lei processual penal, muda a forma de investigar, a forma de julgar, a forma de apurar. É assim que se interpreta, tá bom? Então, artigos 1º a 3º do Código de Processo Penal cai na sua prova, artigos 4º a 23, o inquérito policial, cai na sua prova. Atenção com as modificações do pacote anticrime, do inquérito policial, aquela necessidade de sempre que um servidor público estiver envolvido em ocorrência de intervenção letal consumada ou tentada, ele se fazer assistir por um advogado. Importante isso daí. E aí, na prova da PM do Ceará, não pede a parte de ação penal, curiosamente, dos artigos 24 até o artigo 62. Não pede ação penal, mas tem que saber um pouco. Por quê? Porque, com relação às formas de instauração do inquérito policial, depende do tipo de ação penal. Instauração de ofício do inquérito, crimes de ação penal pública incondicionada. Instauração do inquérito mediante representação,
crime de ação penal pública condicionada à representação, instalação de inquérito nos crimes de ação penal privada, mediante requerimento, mediante requisição, ordem judicial, ordem do representante do Ministério Público. E lembrar que também, nos crimes de ação penal pública incondicionada, qualquer pessoa do povo pode requerer, beleza? Então, atenção, pelo menos com esse trechinho, naquilo que concerne ao inquérito policial sobre a ação penal. Depois, entramos na parte de provas, que é uma parte bem extensa. Começa no artigo 155 e vai até o 250. Está caindo muito em concurso na parte de provas a cadeia de custódia, aquele trato com os vestígios do crime, com o objeto que será oportunamente exame de corpo de delito, as etapas da cadeia de custódia. Atenção com relação a quem tem prioridade de realização de exame de corpo de delito, ocorrências envolvendo menores, violência doméstica, idosos, entre outros. Então, esse povo tem precedência na realização do exame de corpo de delito em detrimento de outras pessoas envolvidas. Ok, a parte de prisões sempre cai muito. Prisão em flagrante, pelo amor de Deus, tem 10 artigos para você estudar a prisão em flagrante. Não pode errar isso. A classificação do flagrante, as audiências de custódia, os crimes que são afiançáveis pela autoridade policial, pelo juiz de direito e os crimes inafiançáveis, a liberdade provisória sem fiança, beleza? E a parte de prisões, prisão preventiva, no Código de Processo Penal, que houve uma profunda modificação, uma sensível modificação pelo pacote anticrime, e a prisão temporária, que é uma legislação especial processual, uma vez que, sobre esse tipo de medida restritiva de liberdade, a prisão temporária, esse assunto não está no Código de Processo Penal. É uma legislação processual especial, beleza? Lógico que existem outros assuntos no seu edital da Polícia Militar do Ceará. Aliás, alguns assuntos que eu estava vendo que eu não entendo por que vão pedir para você algo de recurso de processo penal. O que o policial militar tem que saber de recurso? Assunto eminentemente da área jurídico-técnico. Por que o policial militar tem que saber umas coisas que eu não entendo, rapaz? Mas, se você caprichar em cima desses temas que eu te passei, minimamente 80% da prova de processo penal está aí. Beleza, meus queridos? A aula hoje não é uma aula teórica, eu apenas cuidei aqui no início de te dar algumas recomendações daquilo que você deve estudar, certo? Questões de direito processual penal. Existem questões do tipo enunciado, com doutrina, aquele blá, 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 para você acertar a questão. E existem outras questões, que é aquela velha história do recorte e cola. É ou não é? Pega o artigo de lei, bota na prova aí, para saber se você sabe ou não sabe. Não menosprezando nunca o cargo de policial militar do Ceará, jamais menosprezo nenhum cargo de polícia. Mas, se é polícia militar, tem que cair mesmo noções de direito processual penal. Não tem sentido fazer uma pergunta em prova no nível de Ordem dos Advogados do Brasil, para o soldado da PM do Ceará, uma questão no nível de Defensoria Pública, Ministério Público, magistratura. O concurso não é esse, não é? São noções. Mas a gente sabe que as bancas são sempre assim. Umas pendem para um lado, outras pendem para o outro. O negócio é estarmos preparados. Beleza? E é o que nós faremos agora por meio de resolução de questões. Então, se você já se inscreveu no canal, se você já baixou o seu material, se você já deu like,
Os likes são importantes para movimentar o conteúdo do canal, então larga a mão de ser preguiçoso, menino. Você dá o like daí e eu presto para você a continência. Eita, continência! Segura essa continência. Aqui ninguém bate continência. Você pode bater a clara do ovo em neve, você pode bater o martelo no prego, a cabeça na parede. Pelo amor de Deus, não estou mandando você fazer isso, senão já vão dizer que eu estou aqui instigando, induzindo. Não é isso. Continência não se bate, a continência é prestada. Presta-se continência. O subordinado saúda o superior e o superior responde à continência. Beleza, meus amigos? Então é com esse espírito de luta, de ânimo, que nós vamos começar a fazer a resolução de questões. Gastamos aí 16 minutos aproximadamente para bater esse papo rápido. Beleza! Informações, dicas que a gente sempre julga pertinente. Afinal de contas, são 23 anos dando aula para concurso público. Não é possível que com todo esse monte de tempo aí dando aula, eu não consiga te passar algo que a gente visualiza com mais recorrência nas provas. Essas são dicas, entendeu? Dicas valiosas, que às vezes um professor no início de carreira, porque todo mundo uma hora tem que iniciar como professor, não passa para vocês. Mas aqui no Alfacom, o time de professores de processo penal é muito bom e nós estamos aqui alinhados com vocês, tá bom? Sempre no objetivo de fazer você chegar no sucesso. Então você está preparado? Então vamos lá, baixando o material, iniciando a resolução de exercícios. Segura essa manga! Concurso da PM do Ceará. Vamos embora! Olha a primeira questão chegando. IDECAM. E a de escrivão da Polícia Civil do Ceará de 2021. Então vamos lá. A Lei 13.964 de 2019, gente, essa lei foi o pacote anticrime, beleza? Entre as várias alterações na legislação, incluiu o artigo 3º-A no Código de Processo Penal. Muito interessante perguntar numa prova sobre o artigo 3º-A se o artigo 3º-A e seguintes estão com a eficácia suspensa por decisão do STF. Então, por que ele está perguntando uma coisa que não está valendo? Não é, por enquanto. Mas vamos seguir a regra do jogo. Eles querem alguma coisa a respeito, vamos lá, não é? Com a seguinte redação: o processo penal terá estrutura acusatória. Opa, sistema acusatório, Supremo Tribunal Federal, sistema acusatório. Não é? Vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Você sabe que hoje o juiz ele atua sim na fase de investigação, porque o juiz pode, por exemplo, requisitar a autoridade policial que cumpra diligências, né? Hoje isso acontece ainda, certo? Então, vamos lá. Portanto, desde a alteração supracitada, mas que não está em vigor ainda, está expressa na legislação processual a escolha pelo sistema processual acusatório. Isso, acusatório, o MP acusa, o juiz julga, a defesa defende. Professor, mas na televisão aí eu ando vendo algumas coisas, né? Aquele inquérito do Supremo Tribunal Federal, chamado de inquérito do fim do mundo. Eu ando vendo lá, por exemplo, num processo recente, numa investigação policial, o juiz expedir mandado de busca e apreensão
no curso de uma investigação policial sem a participação do Ministério Público? Pois é, meu amigo, né? Isso, em última análise, não sou eu que disse. Isso foram juristas. Ives Gandra Martim, a esposa do deputado agora Deltan Dallagnol, que é procuradora de Justiça da República, procuradora da República, estão dizendo aí, ó, não são só eles, né? Outros juristas também. Não está obedecendo o sistema acusatório. Bom, só estou dizendo isso por quê? Porque, às vezes, a gente se depara com casos concretos, né, na mídia que não se adequam à realidade da lei. Essa é a verdade, por isso que eu estou mencionando isso. Não estou criticando ninguém, por favor. Apenas na qualidade de professor de concurso público, tecendo alguns comentários que o aluno vê uma coisa, né, e vê outra na televisão e fica aquela dúvida. É complicado. Então, cara, né? Nas alternativas a seguir, enumeram-se algumas características desse sistema. Qual sistema? O acusatório, à exceção de uma. Então, ele quer, dentre as alternativas, aquela que não se coaduna ou que não diz respeito ao sistema acusatório. Ele quer a alternativa que não se adequa àquilo que estabelece o sistema acusatório. Aliás, né, esse artigo 3º-A e seguintes é aquele que diz respeito lá ao juiz das garantias, né? 3º-A, 3º-B, enfim. Mas vamos lá. Então, qual que não se adequa aqui? Assinale-a. Letra A separação entre as funções de acusar, julgar e defender? Não, isso está correto. Isso é do sistema acusatório. MP acusa, juiz julga, a defesa defende. É o lógico, né? Então a letra A está correta. Ele quer aquela que não se adequa. Letra B, os princípios do contraditório e da ampla defesa que informam todo o processo. Opa! Isso é da essência do sistema acusatório, cara. Isso aí é cláusula pétrea da Constituição Federal. Artigo 55, artigo 5º, inciso 55. Ampla defesa e contraditório nos processos judiciais e administrativos. Isso faz parte do sistema acusatório. Então a letra B também não é, porque ele quer a alternativa que não se adequa ao sistema acusatório. Letra C, a possibilidade de o juiz produzir provas para dirimir dúvidas. É isso aí, cara, né? Então, esse juiz das garantias, como o pessoal colocou recentemente, e houve outras modificações no Código de Processo Penal, foi uma medida que, em última análise, objetivou a menor intervenção do juiz no processo. Só que não é isso que você vê hoje na mídia, não é verdade? Pelo contrário, qual é a grande discussão hoje nos meios televisivos e das redes sociais? É o assunto denominado ativismo judicial, que justamente vai de encontro à vontade do legislador. Juiz não tem que ficar se metendo em produção de prova. Juiz tem que, num primeiro momento, decidir com base nas provas que lhe são apresentadas, pela acusação, pela defesa. Essa é a ideia do legislador, mas isso não está com a eficácia vigente ainda, porque estão suspensos esses artigos, mas a ideia seria essa. Então, a letra C, a possibilidade de o juiz produzir provas para dirimir dúvidas, vai de encontro ao preconizado com a atual vontade do legislador, apesar desses artigos relacionados ao juiz das garantias estar suspenso temporariamente por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que, se eu não me engano, na época, quem deu a primeira canetada para suspender esse juiz das garantias foi o ministro Toffoli, se eu não me engano. Beleza? Então, a letra C é aquela exigida para a presente questão. Vejamos as demais. Letra D, a publicidade dos atos processuais como regra. Opa, isso é praxis.
O processo ele é público, transparente. Lógico que existem exceções. Processo envolvendo menores de idade, certos crimes, no tráfico de drogas, por exemplo, quando é pertinente a não, digamos assim, divulgação de dados e informações, pode ser decretado o sigilo, né? Processos civis, onde envolvam a figura de separação litigiosa de casal, guarda de menores, né? Mas a regra é o processo como um todo ser transparente. A exceção é ser sigiloso. Então, a letra D está correta, ela se coaduna com o sistema acusatório. E letra E, a imparcialidade do julgador. O juiz fica equidistante, distante na mesma proporção do conflito de interesses instaurado pelas partes. Então, o juiz fica equidistante da acusação e também da defesa, sem que haja a possibilidade de algum tipo de aproximação. Certo? Então, gente, essa primeira questão, letra C é a alternativa desejada. E se é letra C, é C de Charlie, alfabeto universal. Vamos para a próxima questão. Também IDECAM, mas agora é inspetor da Polícia Civil do Ceará. Vamos lá, 2021. A doutrina determina que princípios são as regras primeiras. Diga-se de passagem, o que é um princípio em direito? Princípio do devido processo legal, princípio da legalidade, princípio da anterioridade da lei, princípio da ampla defesa de contraditório. Em direito, a expressão princípio, a palavra princípio, não significa começo. Princípio em direito é algo tido como verdade absoluta, inquestionável. Aquilo que é postulado como princípio não cabe prova em sentido contrário, porque parte-se da presunção absoluta de que o princípio é uma verdade. É isso que significa o termo princípio em direito, certo? São as premissas de todo um sistema de dogmática jurídico-processual penal. Bom, em síntese, foi isso que eu falei, tá? Parte da doutrina aponta esse princípio como o escopo primordial do processo penal. Escopo quer dizer a base, né? Escopo quer dizer a sustentação do processo penal, o lastro. Trata-se dos elementos probatórios lícitos juntados aos autos do processo para serem apreciados pelo juiz e valorados no ato da sentença, a fim de se determinar quem foi de encontro ao comando da norma e por que o fez. Ou seja, quem é o autor do crime? Por que você cometeu o crime? É isso que ele quis dizer. Certo? Muito bem. Pela narrativa acima, estamos diante de qual princípio processual? Letra A, presunção. Letra A, princípio da publicidade. Gente, não foi isso que ele quis dizer até agora, né? Ele falou tudo no enunciado da questão, menos algo que diga a respeito que o processo tem que ser público. Ele falou de outros preceitos, mas não no princípio da publicidade. Letra B, princípio de presunção de inocência. Não, presunção de inocência é aquela história que você já sabe, que ninguém será considerado culpado senão após a decisão transitada em julgado, a sentença irrecorrível. E ele não falou nada sobre presunção de inocência no enunciado. Letra C, princípio da verdade processual. Opa! Olha o que diz o final do enunciado, meu amigo. Olha lá, vendo o último parágrafo. Trata-se dos elementos probatórios lícitos, verdadeiros, juntados aos autos do processo para serem apreciados pelo juiz e valorados na sentença, a fim de se determinar quem
foi ao encontro, ao comando da norma. E por que o fez? Então, na verdade, nós estamos aqui o quê, em última análise? Buscando a verdade real dos fatos, né? Eu sempre digo, parece às vezes uma expressão, como é que eu vou dizer para você? Uma expressão dúbia, né? Não é bem a palavra dúbia, uma expressão redundante. Professor, toda a verdade não é real? Eu diria para você que não, porque existe a sua verdade, existe a minha verdade e existe a verdade verdadeira. Olha só esse exemplo que eu vou te dar para você nunca mais esquecer. Você está andando pela faixa de pedestre, daqui a pouco você ouve uma freada de um carro. Tchau! Quando você olha para trás, tem uma senhorinha de idade caída sobre a faixa, com a roda da moto no pescoço dela e ela agonizando, morrendo. Qual foi a sua verdade? Ou a nossa? Ué, a gente olhou para trás, a senhora foi atropelada numa faixa de pedestre. Essa é a sua verdade. Agora, o que ninguém viu, que essa senhorinha, quando estava ali no meio-fio, ela esperou a moto vir correndo e ela pulou na frente da moto dizendo: adeus, mundo cruel. Essa também é uma verdade que você não viu. Entendeu, cara? Então, isso é a verdade real. A letra C, verdade processual. É disso que nós estamos atrás, para saber quem foi que cometeu o crime, por que cometeu o crime, com base em provas lícitas. É isso que se extrai do enunciado da questão. Então, a letra C está correta. Letra D, razoabilidade de duração do processo? Não, né? Isso tem que ser obedecido, é um princípio constitucional, o processo não pode demorar ad eternum para sempre, tem que ter um prazo razoável para resolver a pendenga. Senão, no processo penal, o que pode acontecer? Prescrever o crime e a pessoa não ser mais punida. Num processo civil, a pessoa está pleiteando uma indenização, demora muito, a pessoa morre e não é indenizada. Tudo bem que vai ficar para os herdeiros, mas o que se busca é sempre uma razoabilidade no prazo do processo, para a conclusão do processo. Mas não é que está errado o colocado aí, é preceito, mas não diz respeito ao enunciado, beleza? E letra E, princípio favor rei. Favor rei é a mesma coisa que presunção de inocência, tá bom? Então a letra B e a letra E são sinônimos e a resposta correta é letra C. Beleza, meus queridos, C de Charlie. Marque aí. Meu Deus, as questões estão muito doutrinárias, mas caiu no último concurso da Polícia Civil do Ceará. E agora vamos falar de uma questão de perito criminal também aí do Ceará, só que na área de farmácia. Eia, vamos lá! Não se assuste com o tamanho denunciado de questão. É outra coisa que às vezes o candidato vê aquele enunciado desse tamanho, já desanima. Ai, meu tamanho não é documento. Vamos lá? Então, quando se trata de eficácia da lei processual penal no espaço, a primeira coisa que passa pela cabeça de qualquer estudante de direito é a determinação do artigo 1º do Código de Processo Penal. É verdade. Disposições preliminares. Artigos 1º a 3º. Lembra que eu falei? Estude porque isso cai? Pois é. Muito bom. Que possui a seguinte redação. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Ressalvados, inciso 1º, tratados, convenções e regras de direito internacional. Amigão, por exemplo, quem tem imunidade diplomática absoluta. O Brasil não pode julgar o embaixador que cometeu crime no Brasil.
É regra de direito internacional. Inciso segundo, as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Nesses crimes de responsabilidade não se aplica a regra do Código de Processo Penal. Horas, quem julgou o impeachment da ex-ministra Dilma Rousseff? Não foi o Senado? Impeachment de presidente da República, quem julga é o Senado. Foi presidido por um ministro do Supremo, mas o julgamento segue um critério próprio, que não é o do Código de Processo Penal, é outra exceção. Muito bem. Inciso terceiro, os processos da competência da Justiça Militar. Não preciso nem falar, né, meu amigo? Se o seu concurso é Polícia Militar, você sabe muito bem que existe a Justiça Militar Estadual e a Justiça Militar Federal para os crimes militares, propriamente militares e impropriamente militares. Não vai aplicar a regra do Código de Processo Penal brasileiro. Se o crime é militar, é Código de Processo Penal Militar, Decreto-Lei 1002/69, beleza? E o inciso quarto, os processos da competência do Tribunal Especial, que isso foi revogado, os tribunais de exceção não existem mais, e os processos por crime de imprensa também, que essa lei já está fajuta. Beleza, nossa, um grande enunciado. Vamos lá. A respeito desse tema, a doutrina processual menciona 4 princípios mencionados nas alternativas a seguir. A seção de uma. Então, vamos lá. A alternativa aí, o enunciado falou algo sobre o princípio da territorialidade, ou se falou princípio de territorialidade, que aplica-se à lei processual penal em solo brasileiro, exceto em algumas situações que nós vimos. Então, a letra A diz respeito sim, beleza? Letra B, princípio da reserva de jurisdição. Não, cara, não falou nada, né, sobre esse princípio de reserva de jurisdição. Reserva no sentido de limitação de jurisdição. Eu diria que o enunciado não se adequa, não, a letra B. Então, se ele quer uma que não se adequa, é justamente isso, a letra B. B de bravo, marque essa. Vamos ver as demais. Letra C, princípio da nacionalidade, sim, dizendo respeito à justiça aplicável em território nacional. D, princípio da justiça penal universal, sim, quando, por exemplo, fala lá das regras aplicadas, né, de natureza mundial, por exemplo, né, tratados, convenções internacionais. Quando se fala isso, se fala em preceito universal, porque vale para todos, né? E princípio da proteção, entendo que sim, porque o princípio da proteção diz respeito a proteger certos valores tutelados pelo Estado que têm que ser julgados numa certa conformidade. Então, a presente questão, né, eu diria para você que das alternativas que ora se apresentam, a B, né, cara, B de bravo é a menos pertinente. Essa questão não é muito fácil de responder. Essa questão, ela foge um pouco, eu diria, da alçada de concurso de polícia militar, porque ela é muito doutrinária, tá? Mas colocamos aqui para você ver que, às vezes, cai esse tipo de pergunta em prova, tá bom? Então, fique com a letra B de bravo, que esse princípio não se coaduna em relação aos demais. Muito bem! Outra questão do IDECAM, perito criminal. O devido processo legal é princípio constitucional assegurador de que ninguém será privado de seus bens, nem de sua liberdade, sem o devido processo legal. Gente, me permita rapidinho falar algo sobre devido processo legal, porque todo mundo sabe que tem que seguir o princípio do devido processo legal.
Mas, às vezes, a pessoa não tem a percepção do que é o devido processo legal. Então, essa expressão significa o quê? Que todo mundo, exceto algumas particularidades, alguns casos específicos, né? Todo mundo tem que ser julgado da mesma forma. Ou seja, tem que existir uma acusação feita por quem? Representante do Ministério Público, se o crime é da ação penal pública. Querelante, se o crime é da ação penal privada. Ninguém pode ser acusado sem que haja ou uma denúncia ou uma queixa-crime clara, explicando do que se trata, qual crime foi praticado, quando, onde, por quê, por quem. Então, todo mundo tem que ser acusado. Uma vez acusado, a acusação tem que seguir para o juiz natural, o juiz que tem competência para julgar. Isso é o devido processo legal. E estando a acusação em dia, apta a produzir os seus efeitos, o réu tem que ser chamado para se defender no processo. Tem que haver a citação do réu e ele ser representado por um defensor, constituído ou dativo. Isso é o devido processo legal. E o réu se apresentando, ele tem direito de oferecer alegações prévias e defesa. E o juiz, se for o caso, reconhecer as causas de exclusão de antijuridicidade ou excludentes de culpabilidade e absolver o réu. Isso é o devido processo legal. E se o acusado não se justificou perante o juiz, não o convenceu, o juiz tem que designar audiência de instrução e julgamento. A primeira pessoa a ser ouvida é o ofendido. Depois se ouvem testemunhas de acusação. Depois se ouvem testemunhas de defesa. E a última pessoa a ser interrogada é o acusado. Isso é o devido processo legal. E, ao final, as partes, acusação e defesa, têm direito de apresentar suas alegações finais. E o juiz dá uma sentença. Isso é o devido processo legal. Vamos lá, então? Ah, professor, mas isso daí atrapalha o julgamento? Se atrapalha, o atual candidato Luiz Inácio, ele está concorrendo à presidência da República. Pelo amor de Deus, eu não estou tecendo crítica alguma, só por comentar sobre o devido processo legal. Por que o processo do ex-presidente Luiz Inácio foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal? Porque não foi observado o devido processo legal, porque ele foi julgado por um juiz incompetente. Foi o Supremo que disse isso, não fui eu, foi o Supremo. Não foi isso? Não podia ser julgado pelo juiz de Curitiba. Tem que ser julgado pelo juiz do Distrito Federal. E anulou o processo. Por quê? Foi inobservado o princípio do devido processo legal. Porque quem tinha que julgar era outro juiz que não inicialmente o Sérgio Moro. Está vendo como é importante o devido processo legal? Né? Não só no dia a dia, mas no concurso, obviamente. Então, isso é devido processo legal. Não podem ser suprimidos ou suprimidas etapas do julgamento. Não pode, tem regra. Isso é o devido processo legal. Então, para que você pare de repetir igual um papagaio, tem que obedecer o devido processo legal. O que eu acabei de explicar para você é o devido processo legal. Beleza? Muito bem. Continuando, para além dessa garantia do ponto de vista privado, o princípio do devido processo legal traduz também o direito de saber quais são as regras do jogo processual. É isso aí, meu amigo, né? Quais provas podem ser produzidas, quais não podem, o momento de produzir as provas, etc., né? Nesse sentido, em atenção às disposições constitucionais aplicáveis ao processo penal, bem como às normas existentes no respectivo Código de Processo Penal acerca da prova, assinale a alternativa correta. Letra A. Adotamos o sistema misto inquisitivo,
sendo certo que não se exige no processo penal brasileiro a identidade física do juiz? Acabei de falar sobre isso. E outra, o Brasil não adota sistema inquisitivo misto. Aqui é o sistema acusatório que se adota. Vimos isso numa questão no início da prova, ou da nossa aula de hoje. É ou não é? Letra A está errado. Letra B, adotamos o sistema tarifado de provas e vigora no processo penal brasileiro a identidade física do juiz. Gente, Brasil não adota o sistema tarifado de provas. O que é uma prova tarifada? É uma prova que, em tese, tem um valor probatório melhor do que outra prova. Então, no Brasil, não. Toda prova tem, a princípio, o mesmo valor. Não dá para se dizer que uma prova testemunhal vale menos do que uma prova pericial ou vice-versa. Porque você privilegiar uma prova em detrimento de outra, isso é o que se chama de prova tarifada. Então não existe no Brasil nenhuma prova com esse contexto, uma prova tarifada, uma prova que tem, a não ser algumas excepcionalidades, como por exemplo no caso do julgamento de crimes relacionados ao estado de pessoas, está lá no Código de Processo Penal, que o juiz penal só pode decidir se houve um crime de bigamia, por exemplo, estado de pessoas, solteiro, viúvo, divorciado, casado, com base na prova proveniente do juízo cível. E essa é uma prova tarifada, beleza? Mas a regra no Brasil é não termos provas tarifadas. Então a letra B está errada. Letra C. Adotamos o sistema do livre convencimento motivado para a valoração da prova, bem como o sistema inquisitivo no que tange ao processo penal. Rapaz, adotamos sim, por enquanto, o princípio do livre convencimento motivado do juiz. Ou seja, cabe ao juiz decidir, com base nas provas que lhe forem apresentadas, aquela que ele julgar mais conveniente ou não. É igual, meu amigo, por exemplo, casos de laudos periciais. Um laudo pericial não motiva ou decide ou vincula a decisão do juiz. Apresenta-se um laudo pericial dizendo que o réu é doido. O juiz não está preso a esse laudo pericial. O juiz pode discordar do laudo pericial, mas para isso ele precisa motivar e fundamentar a sua decisão. É isso que nós chamamos de princípio do livre convencimento motivado. O juiz não está vinculado a uma prova, ele pode discordar dela, mas precisa motivar e fundamentar. E adotamos o sistema inquisitivo? Não, o Brasil adota o sistema acusatório, logo a letra C está errada. Letra D, adotamos o sistema acusatório. Sim, e vigora no processo penal brasileiro a identidade física do juiz. É o princípio do juiz natural. Tá certo, meu amigo. Marca aí, letra D, D de delta, delta. Beleza, essa é a correta. E adotamos o sistema acusatório no que tange ao processo penal? É verdade. E no tocante à valoração da prova, adotamos o sistema da íntima convicção? Não, tem nada de íntima convicção do juiz. O juiz acredita que essa prova, ele não tem que estar intimamente convencido de nada. Ele tem que motivar e fundamentar a sua decisão, se a prova é ou não pertinente. Por isso que a letra E está errada. Então, presente questão, marque aí D de delta. Ok, meus queridos. E agora, professor Norberto vai entrar aqui no YouTube para dar um oi para vocês, um salve para vocês. Eita, temos aqui 55 guerreiros ninja. Rapidamente um alô para Ícaro Barros. Vamos! Lucas Magalhães, Lúcia Magalhães, boa tarde, queridos.
Danilo Souza, buenas tardes. Leandro FF, vamos que vamos, minha gente. Ariel, Monitor Alfacom, boa tarde, alpartanos. Larissa Brito já mandando um raio em cima do Mandacaru. Davi Oliveira, boa tarde. Sônia Jesus, boa tarde. Qual idade para começar a fazer concurso? Já! É já! A princípio, o policial militar é 18 anos. Beleza? Sônia Jesus. Moisés Paiva, só bora. Aluno 21, brabo demais. Eu já fui, filho. Agora eu sou cristão. Pedro Belarmino, Barbalha no Ceará. Pedro Henrique, grande abraço para Barbalha. Olha que nome bacana de cidade, Barbalha. Ariel, vamos de like. Olha a Raíssa Estevam, essa menina quer ser polícia, rapaz. Que está em todas as aulas, Raíssa Estevam. Alguém já viu as questões da IDECAM? Já está vendo agora, meu filho. Vitor Lima, é verdade. Américo Rodrigues, 2019. Oi, professor. Boa tarde, com certeza. Como o senhor está? Eu estou bem, filho. Estou aqui levando. Beleza. Sidney Rabelo, alô. Vitor Lima, deu para matar essa questão na eliminação dos itens. É isso aí, Vitor Lima. Vamos eliminando. Todo mundo eliminando a questão inimiga, né? Não vai para dar tiro em ninguém. Muito bem. Kevin Santos. Aulas e papapá. Vitor, o inquérito não faz parte do processo legal, mas faz parte do processo. Ele é um ato administrativo. Tenho essa dúvida. Pode responder, professor? Lógico que posso, meu querido. Quando a gente fala em inquérito policial, o inquérito é um procedimento administrativo. O inquérito não é um procedimento judicial, beleza? Quando você fala em processo penal, é a mesma coisa que você falar em fase judicial ou fase de apuração. O inquérito, ele é pré-processual. Eu sei que o assunto está no Código de Processo Penal, mas o inquérito policial, assim como o auto de prisão em flagrante delito, assim como o termo circunstanciado de ocorrência policial, todos esses três são procedimentos de polícia judiciária que antecedem a fase processual. Quando você junta a fase policial de investigação mais a fase processual de julgamento e instrução, juntou as duas, aí você tem a chamada persecução penal. Persecução penal é quando você junta fase policial mais a fase processual ou judicial. Se você falar só em fase processual ou judicial, o inquérito não entra. Beleza, meus queridos? Espero ter lhe tirado a dúvida, meu amigo Vitor Lima. Vinícius Junqueira, boa tarde, professor EP. Marceliano Gonzaga, professor, volta com o Instagram para quê? Para eu ser processado? Não! Querem me derrubar, irmão? Não! Deus está conosco, irmão, é o nosso escudo. Não quero mais saber de fofoca de Instagram. Instagram é muito fofoqueiro. Vai estudar. Camila Pereira, boa tarde, menina. Vitor Lima, obrigado, professor. Não por isso, menino. Estamos aqui junto com vocês, nesse clima descontraído, brincando, mas também estudando, lógico, né? A ideia sempre é essa. Domingão à tarde, eu sei que você tá aí meio nervoso. Eu quero jogar bola. Eu quero ir no piseiro. Eu quero no piseiro. Não vai jogar bola, nem vai para piseiro, vai estudar, desgraça. Depois que você for aprovado, aí você vai pro piseiro, beleza? Não é para ir pro funk, nem para piseiro, nem para boteco, nem para praia, nem para porra nenhuma. Vai estudar.
depois que você tomar posse. Aí sim, filho, amanhã, Papa Mike, bonito, com a sua identidade funcional, o seu trabuco, o pau de fogo, que é o instrumento de trabalho do policial militar. Mas tem que saber utilizar para não fazer coisa errada. Ah, não é? Só na legítima defesa própria ou de terceira pessoa. Ó, aluno 21, eu quero ir patrulhar. Ai, rapaz, eu também era assim. Mas depois que você patrulhar 1, 2, 3, 5 anos, irmão, eu vou falar, viu? Aí muda. Eu, quando era polícia novo, olha a loucura. Eu era aspirante a oficial, segundo tenente. Eu, no meu dia de folga, ia trabalhar. Não é coisa de doido isso? O tanto que eu gostava de participar de patrulhamento. Na minha folga, eu ia trabalhar. Fiz isso por muitos meses, cara. Até a hora que eu fiquei, né, eu falei, para, porque a folga sempre é necessária para o policial. Você não pode viver polícia 24 horas por dia, irmão. Tem que ter a sua família, tem que ter o seu convívio social, senão você fica estressado, beleza? O serviço de policiamento é um serviço que te consome fisicamente, psiquicamente, então tem que ter a hora do lazer sadio, do lazer saudável, tem que ter o seu momento de encontro com Deus ou com quem quer que você acredite, entendeu? Uma fé maior, porque é Ele, irmão, é Ele que nos sustenta sempre. Tá bom? Então, é isso aí. Aluno 21 padrão é o Ariel Monitor Alfacom, dando o seu salve aqui. Camila Pereira, primeira vez que vou fazer o concurso, será que tenho chance? Lógico que tem, menina Camila Pereira. Pô, mas se é a primeira vez, então tem lenha para queimar, Camila. Ô, não é todo mundo que presta a primeira vez e passa, mas só o ato de você ir fazer o concurso e já começar a estudar, já é um conhecimento que você vem amealhando. É uma experiência importante, cara, sabe? Esse primeiro contato com a prova, como é a prova, tempo de fazer a prova, onde você vai estar instalado para fazer a prova, o cansaço, o estresse, sede, fome, vontade de ir no banheiro, a corrida contra o tempo, o relógio fiscal de prova. Então, prestar concurso público é isso aí sempre, entendeu, Camila? É essa pegada aí, cara. É uma experiência que você vai adquirindo. O conselho que eu dou, vai estudar! E não esquece do condicionamento físico, porque prova de PM reprova também, entendeu? Mas vai com fé, Camila Pereira, que vai dar certo. Ô capital, melhor professor, toma a miséria. Obrigado, menino. Cláudio Carvalho apareceu miserável. Olha aqui, cadê os likes? Obrigado, Cláudio Carvalho. Se você não lembra, nós vamos para a casa do Carvalho. O Carvalho Madeira, por favor. Beleza? Muito bom, meus queridos. Então, chega de conversar. Vamos voltar para a nossa aula, fazer mais exercícios e lá no finzinho eu volto para dar um oi para vocês. Beleza? Volta aos estudos! É isso aí, capital! Trau! Muito bem. Vamos para a próxima então, meu querido. Olha lá, IEIDECAN, inspetor da Polícia Civil, miséria. Vamos com tudo. Olha só, o conceito básico, clássico, do inquérito policial, dado pela doutrina, é que se trata de um procedimento administrativo, é verdade, que visa apurar autoria e materialidade. Aliás, eu costumo dizer que qual a natureza jurídica do inquérito policial? A turma da Polícia Civil de São Paulo aqui está se preparando para a prova oral. Passaram na primeira prova, objetiva, múltipla escolha. Passaram na segunda prova, subjetiva, que foi resposta à pergunta e dissertação. E agora a turma da PC de São Paulo aqui, investigador, escrivão, estão indo para a prova oral. E essa é uma pergunta clássica.
qual a natureza jurídica do inquérito policial? Pode responder. Inquérito policial é um procedimento administrativo de polícia judiciária pré-processual que tem por objetivo apurar indícios de autoria e prova de materialidade. Esse é o conceito de inquérito policial. Muito bem, continuando. A investigação realizada pela autoridade policial faz parte da persecução penal. Olha lá o que eu falei, lembra? Fase policial mais fase judicial, tudo junto, persecução penal, certo? Inquérito policial não integra a fase processual. Inquérito policial, auto de prisão em flagrante delito, termo circunstanciado de ocorrência policial para infrações penais de menor potencial ofensivo, tudo isso é fase policial, pré-processual. Bom, então, acerca da persecução penal, assinale a afirmativa incorreta. Então, vamos lá. Letra A. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito não caberá recurso? Errado! Está lá no Código de Processo Penal. Salvo engano, no artigo 5º lá, salvo engano, do despacho da autoridade policial que indefere o período de abertura de inquérito, cabe recurso ao chefe de polícia. E quem é o chefe de polícia? A autoridade policial hierárquica imediatamente superior àquela que indeferiu o pedido de abertura. O chefe de polícia não é o delegado geral da Polícia Civil. Aqui em São Paulo, é dividido assim o plantão policial, né? O distrito policial. Cada estado tem sua terminologia. No Rio de Janeiro, delegacia de polícia. Aqui em São Paulo se fala distrito policial. Então, quando você chega num plantão do distrito policial, tem um delegado plantonista lá, atendendo às ocorrências, beleza? Instaurando inquérito, lavrando flagrante, lavrando termo circunstanciado, existe uma autoridade policial. Se eu compareço perante esse delegado e levo a notícia a crimes, o delegado olha na minha cara e diz: Norberto, eu não vou instaurar o inquérito policial. Por quê, doutor? Porque eu não vejo aqui caso de crime. Então, do despacho que indeferir a abertura do inquérito policial, cabe recurso ao chefe de polícia. Quem é o chefe de polícia? O delegado de polícia titular do distrito policial. Aquele delegado de polícia que está hierarquicamente acima daquele que indeferiu o pedido de abertura. O recurso não é para delegado geral de polícia, o recurso não é para o Ministério Público, o recurso não é para o juiz de direito, o recurso é para o chefe de polícia e cabe recurso. Então, se tem uma alternativa errada aí, é a letra A. Certo? Letra B. A notícia crimes pode ser de cognição imediata, cognição mediata e cognição coercitiva. Certinho! Cognição imediata, quando a própria autoridade policial toma ciência da notícia crimes e instaura o inquérito policial. Cognição mediata, quando a autoridade policial toma ciência da notícia crimes mediante terceira pessoa e instaura o inquérito policial. Cognição coercitiva, quando a autoridade policial recebe do juiz um auto de prisão em flagrante delito para convertê-lo em inquérito policial. Isso é a cognição coercitiva. Então, a letra B está correto, né, quanto aos tipos de cognição da notícia crimes. Correta a letra B. Errada está a letra A. A de alfa. Essa é errada, essa que ela quer. A B está certa. Letra C. A delatio criminis ocorre quando qualquer do povo comunica à autoridade policial a existência de um crime de ação penal pública, artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Tá certo,
essa interpretação ela é admissível. Professor, mas qual a diferença de uma notícia criminis para uma delatio criminis? Para alguns autores, e é esse que a banca adotou, notícia criminis é quando a própria vítima leva o fato ao conhecimento da autoridade policial. Para outros autores, delatio criminis é quando uma terceira pessoa leva o fato criminoso ao conhecimento da autoridade policial. Chega alguém no distrito e fala: ó, delegado, lá na rua acabou de ter lá um homicídio, hein? O Pedro matou o João, tá lá na esquina, acabei de ver. Isso é uma delatio criminis. Então, a letra C está correta. Mas interessante saber que, para alguns outros autores, delatio criminis e notícia criminis são sinônimos. Aqui seguiu esse tipo de interpretação que a delatio criminis é quando uma terceira pessoa leva o fato criminoso ao conhecimento da autoridade. Então, a letra C está correta. Letra D. O Ministério Público não poderá requerer, e requerer significa solicitar, não esqueça disso, né? A devolução do inquérito à autoridade policial. E quando o promotor requer, ele requer ao juiz que o inquérito retorne ao delegado de polícia, certo? Senão, para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Tá certo, letra da lei. O promotor só pode pedir ao juiz que o inquérito retorne para a polícia para complementar as investigações. E quando o MP pede complemento de investigação, é para dar subsídios a eventual oferecimento de denúncia. O MP não pode pedir para o inquérito retornar para a polícia se não tiver um motivo que justifique isso, beleza? Casos de protelação, de procrastinação, não pode. Então, letra D está certa. E letra E. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, então cuidado, porque o artigo 28 do Código de Processo Penal, com a redação nova, não está valendo, ou seja, ainda hoje, quem ordena o arquivamento do inquérito é o juiz de direito, não é o promotor de justiça, é o juiz. O promotor pode promover o arquivamento em face do juiz, pedir para o juiz arquivar, mas quem arquiva é o juiz, beleza? Por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá continuar a investigar o fato. É verdade. Se o juiz ordenou o arquivamento, então não tem mais o que investigar, exceto a não ser que ocorra o desarquivamento. Sim, ou então que surjam novos fatos. Então, eventualmente, pode surgir uma prova nova. A autoridade policial não precisa de autorização do juiz para produzir a prova nova, se ela surgiu. O delegado produz a prova nova, encaminha ao juiz e, se esse entender pertinente, desarquiva o inquérito e continuam as investigações. Então, a letra E está correta. A única alternativa aqui que está inadequada é a letra A de alfa. Beleza? Gente, uma questão fácil, ok? Fácil para quem estudou, obviamente, né? Tem questões mais chatas, aquelas que nós iniciamos lá, muita doutrina, muita conversinha, mas dava por eliminação para você chegar a uma conclusão. Essas daqui já são mais questões com base em texto de lei, não tem muito o que errar. Então, vamos lá, Perito Criminal IDECAN 2021, vamos nessa, olha só. O inquérito policial é procedimento administrativo preparatório e inquisitivo, certo? É inquisitivo porque não tem ampla defesa e contraditório no inquérito. Cuidado!
Não tem ampla defesa no inquérito, que é a obrigatoriedade da autoridade policial produzir prova requerido pelas partes. Não tem ampla defesa, mas existe direito de defesa, que é o direito do investigado, do indiciado, se fazer representar por um advogado no curso das investigações. Não tem ampla defesa, mas tem direito de defesa no inquérito policial. Cuidado com esse detalhe. Certo? Presidido pela autoridade policial, que tem por objetivo investigar a prática de delito, para reunir provas acerca de sua materialidade e indícios suficientes da autoria, a fim de viabilizar uma ação penal. Certo? Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Letra A. O advogado devidamente constituído poderá ter acesso aos autos do inquérito policial? Sim, sendo certo que tal acesso apenas se refere aos elementos já documentados? Sim, se ele quer a alternativa correta, é essa daí, beleza? Agora, professor, o advogado, para ter acesso aos autos do inquérito policial, precisa de uma procuração, precisa de um instrumento de mandato com T de tatu, que é a mesma coisa que procuração. O investigado, o indiciado, precisa conferir ao advogado uma procuração para que ele tenha direito de acessar os autos do inquérito policial? A resposta é depende. Porque se o inquérito não estiver gravado com ônus de sigilo, não precisa de procuração. Mas, se houver sido decretado pelo juiz ou pelo delegado o sigilo a mais no inquérito, aí precisa sim de procuração. Mas uma coisa é certa, com procuração ou sem procuração, o advogado ele só pode ter acesso àquilo que está já documentado no inquérito. Ele não pode ter acesso a diligências em andamento, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, interceptação acústica, sonora, né, captação ambiental. Se tiver em andamento, não. Concluiu a diligência, juntou nos autos, pode ter acesso sim. Então a letra A está correta. Beleza. Próxima alternativa. Como o inquérito policial é presidido pela autoridade policial, cabe a ela também decidir pelo seu arquivamento. Errado. Princípio da indisponibilidade. O delegado de polícia não tem poder de arquivar nem inquérito policial, nem auto de prisão em flagrante delito, nem termo circunstanciado. Só quem ordena o arquivamento é o juiz. Então a letra B está errada. Letra C. Tratando-se de prisão em flagrante no delito de estelionato, o delegado de polícia está obrigado a instaurar inquérito policial, mesmo que a vítima do delito não compareça, nem faça tal solicitação? Não, porque o crime de estelionato, como você deve saber, em algumas hipóteses, agora é de ação penal pública condicionada à representação. Mas tem estelionato, que é crime de ação penal pública incondicionada. Então, nesses casos, prende-se em flagrante direto. Ora as bolas, né? Não há que se falar em obrigado a instaurar o inquérito policial. Letra C, errada. Letra D. O inquérito policial é capaz de produzir provas que poderão fundamentar de modo exclusivo o entendimento do juiz em eventual sentença condenatória? Não, porque a lei é clara. Para que haja uma sentença condenatória, é indispensável que a prova seja produzida sobre o crivo da ampla defesa e do contraditório.
o que só ocorre no processo penal. Mas, professor, não deu para produzir provas no processo. Por quê? Porque as provas se perderam. Nossa! Gente, e isso acontece. Você sabe que pela minha experiência policial de 30 anos atrás, né? Vou falar 30 anos atrás, acontecia muito do quê? Se instaurar um inquérito policial, aí foi ouvido no inquérito o indiciado, eu como testemunha, a vítima, beleza, né? E demorava tanto para concluir o inquérito por várias dificuldades que existiam na época, falta de efetivo, falta de meios. Então, muitas vezes, o inquérito, quando ele virava processo, não dava, porque você tem que repetir provas. Vamos ouvir as testemunhas. Desapareceram, não se acham mais as testemunhas. Ei! Vamos ouvir o ofendido. Ele morreu, inclusive. Estava com câncer, acabou morrendo. Ei! Vamos ouvir o investigado, o indiciado, o réu. Tudo bem. Mas e as provas? Testemunhal e o ofendido. Então, às vezes, em situações excepcionalíssimas, só resta ao juiz o quê? Provas produzidas no âmbito do inquérito policial. Quando a prova é produzida no curso do processo, pode eventualmente ensejar uma sentença condenatória ou absolutória. Agora, se não tem como produzir prova e só sobrou o inquérito para o juiz decidir, e ele tem que decidir, ele não pode deixar de decidir porque não conseguiu produzir prova, tem que decidir. Então, se as únicas provas, mas isso é enunciado da questão, tem que deixar claro para você que o juiz tem à disposição são aquelas produzidas no inquérito, nunca poderá haver uma sentença condenatória. Pode ensejar uma sentença absolutória, por falta de provas, por exemplo, tá bom? Mas tem que ter sim, né? Então, a letra D está errada, porque o juiz não pode se fundar exclusivamente no inquérito policial para fins de sentença. Ok? Muito bem, meus queridos. Desculpe. E vamos para a letra E. Eventuais nulidades ou irregularidades ocorridas no inquérito policial contaminarão o processo penal e poderão culminar no trancamento da ação penal? Não, cara. Então, veja, o que ele está cuidando aqui é da chamada EIVA, ou vício. O inquérito está eivado, ou o inquérito está viciado. Significa que tem algum problema no inquérito. O que você não pode falar é o inquérito está eivado de vício, porque isso é um pleonasmo, porque são sinônimos. Então, ou o inquérito está viciado ou o inquérito está eivado. Gente, enquanto você identifica a eiva ou o vício no curso do inquérito, pode ensejar uma nulidade absoluta, total do inquérito ou uma nulidade relativa, consertar algo do inquérito que está errado. Mas, depois que o inquérito foi concluído e ele estava eivado ou viciado, tinha alguma falha, mas esse inquérito se transformou em processo penal, a eiva ou vício ou falha ocorrida no inquérito não gera a nulidade no processo, porque o juiz tem competência ali para, mediante um despacho saneador, resolver qualquer tipo de falha existente. Faltou aqui uma assinatura do perito no laudo pericial, o juiz corrige. Faltou o delegado assinar o relatório, o juiz corrige. Errou o nome do réu aqui na portaria do inquérito, o juiz corrige, beleza? Não é a falha no inquérito que vai gerar a anulação do processo. Então, a letra E está errada. E a presente questão, então, nós ficamos com a letra A. A de AlphaCom. Beleza, meus queridos? E vamos lá, que dá para a gente resolver mais uma questão, ok?
Vamos juntos, firmes. Olha só, IDECAM, médico legista, patologia 2021. A Lei 13.964/2019, pacote anticrime, mais conhecida como pacote anticrime. Obrigado, eu não vi que estava escrito aí. Me desculpe. Alterou o Código de Processo Penal para incluir no capítulo do exame de corpo de delito o tema cadeia de custódia da prova penal. Uia, eu falei, tá caindo bastante isso. Vai decorar tudo de cadeia de custódia. Ai, professor, será que cai? Não é será, vai cair. Todo concurso de carreira policial, onde tem o tema processo penal provas, está caindo cadeia de custódia. Todos os concursos. Beleza! Muito bem. Trata-se de importante dispositivo processual com a finalidade de assegurar a integridade dos elementos probatórios. Ou seja, que a prova não seja violada, manuseada indevidamente, prejudicada, perdida, extraviada, contaminada, é isso. Acerca do tema, assinale a afirmativa incorreta. Então, vamos lá. Letra A. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente. Latente significa que está lá. Você não está vendo, mas está lá. É igual quando o pessoal limpa a mancha de sangue e aí joga aquele reagente lá e que aparece lá as marcas de sangue que haviam sido limpadas, ok? Isso é um material latente, né? Constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal, letra A está correta, cara. É definição do Código de Processo Penal. É letra da lei, é o conceito de vestígio. Letra A, correta. Ele quer a incorreta. Letra B. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial encaminhará ao delegado de polícia, que ficará responsável por sua preservação. Não! É o próprio agente público, aquele que primeiro se deparar com a prova, vai preservar. Rapaz, e se prepare, hein? Se prepare, se prepare, porque normalmente é a polícia militar que faz esse tipo de atividade. É a PM que chega na cena do crime, porque é ela que é chamada pela vítima, pela vizinhança, por familiares. Então, chegou na cena do crime, já está consumado o crime, você, policial militar, vai preservar e vai acionar o delegado de polícia, que vai se deslocar ao local. E ele, delegado, vai requisitar a perícia. Então, a preservação é por conta do primeiro servidor público. E, normalmente, a PM faz isso. Gente, óbvio que eu estou me referindo a uma cena de crime no qual já está consumado. Porque se você chega na cena do crime e a vítima está lá agonizante, é óbvio que você vai ter que prestar o socorro para a vítima. E é óbvio que a cena do crime restará prejudicada, porque você precisou pegar a vítima, transportar a vítima, abrir a porta. Ela não é. Mas quem preserva o local é a primeira autoridade pública, o primeiro agente público que chegar. Então a letra B está errada. Se ele quer a incorreta, você vai marcar aí. B de bravo. Essa é incorreta. Vejamos as demais. Letra C. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crimes antes da liberação por parte do perito responsável. Sim, sendo tipificada como fraude processual a sua realização, é isso aí, né? Não pode mexer em nada. Pode configurar fraude processual, crime do artigo 347 do Código Penal Brasileiro, que é quando a pessoa ela altera a cena do crime com o objetivo de induzir a erro o perito ou o juiz de direito. Está certo contido na letra C. Letra D.
Todos os recipientes para acondicionamento dos vestígios deverão ser selados com lacres, certo? Com numeração individualizada, certo? De modo a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte, certo? Gente, porque tem muita prova que você meteu lá o dedão em cima, prejudicou, principalmente essas relacionadas à coleta de DNA. Né? Hoje é o top. Hoje, por meio do DNA, está se descobrindo o criminoso de anos atrás, beleza? Então a letra D está correta. Letra E. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. Sim, as pessoas que vão manusear esses elementos de prova. Tá certo, é isso mesmo a letra da lei. Então a única alternativa errada aqui é a letra B. B de bravo. Beleza, meus queridos? Estamos agora nos últimos 5 minutos de aula. Eu preparei esse material para vocês, só com questões aí, a maioria aí Decam. Tem 20 questões para você depois se saborear aí, né? Se deleitar. Lembrando que hoje tem super revisão, Corpo de Bombeiro Militar de Goiás. Professor Norberto no último horário, acho que às 21 horas, 22 horas, eu não sei, resolvendo questões de direito penal militar. Beleza, meus queridos? Então, continue estudando. Eu vou entrar aqui no YouTube só para dar um adiós para vocês, ok? Estamos agora nesse exato instante. Cadê? Cadê o professor Norberto miserável? Tem aqui 48 guerreiros ninja. Caiu para 45. Vamos lá. Onde eu havia parado aqui? Vieira, já passei na prova da PM do Rio Grande do Norte, mas fui eliminado na psico. Mas desistir não é opção. Lógico que não. Eu tenho amigos meus na PM de São Paulo que foram reprovados 5 vezes no psicológico. E na 6ª vez entrou como oficial da PM. Então, irmão, exame psicológico é muito de momento, de dia, de hora, beleza? Um dia a cabeça está de um jeito, outro dia está melhor. Então, nada de opção, beleza? Vitor Lima, esse professor é foda. Obrigado, Vitor Lima. No. Brendo Santos, Pacaju, Ceará. Boa tarde, grande Brendo. Ô capital, obrigado, professor bruto e não tão violento. Ah, de nada, menino. Ariel, vamos de like. Dá o like aí, ô desgraçado. Lisandra Moura, show, professor, obrigado. Eu que agradeço, Lisandra. Dea, valeu, prof, eu que agradeço. Marcelino Gonzaga, professor, vai ter madrugadão da PM Ceará? Não sei, irmão, mas é bem provável que tenha. O Alfacom tem um carinho muito grande por esses concursos da PM. Tá bom, cara? Professor, você poderia falar as partes relevantes do edital da PM Ceará, da parte de processo penal militar? Irmão, agora está muito em cima, mas aguarde, porque com certeza eu vou estar lecionando para vocês essa matéria de processo penal militar, tá bom? Mas processo penal militar, inquérito policial militar, batata, termos de deserção, cai bastante também, prisão em flagrante delito, impedimento, suspeição de juiz, autoridade, polícia judiciária militar, cai bastante. Nós estamos junto com vocês aí.